Olá, você é uma dessas pessoas que acha que a medicina não avança na parte de zumbido? Eu ouço tanto dessas reclamações e hoje aqui no Médicos que se Importam, você vai conhecer o outro lado da moeda. Porque medicina é sagrada para mim, a gente sempre fala isso, é sonho de criança. Só que a vida real da medicina não é fácil. Fazer uma boa medicina é remar contra a maré todo santo dia. E por isso a gente sempre valoriza e faz questão de trazer aqui para o nosso projeto médicos que, apesar das condições super adversas da medicina, fazem questão de manter um atendimento humanizado. O olho no olho, como isso é importante. Ouvidos atentos ao que o paciente tem para falar. A atenção integral à pessoa como um todo é muito além do sintoma. Empatia e compaixão. Isso não é fácil, principalmente no mundo de hoje, da medicina. Então, é com muito prazer que a gente conduz cada uma dessas lives que são especiais aqui no meu coração. E hoje, para você que gosta um pouco de história das coisas e principalmente para você que acha que nada avança na parte do zumbido, eu quero mostrar, junto com uma super parceira, que é a doutora Márcia Ki. É a primeira otorrino parceira em quase 3 décadas de tratamento, de estudo, de atendimento, de pesquisa na parte de zumbido. Ela é a minha convidada de hoje. E se ela é a primeira, ela tem muita história para contar. E é entendendo como tudo começou que a gente vai entender muito melhor onde a gente está hoje. Porque, de fato, sempre vai faltar muita coisa para a gente conseguir. E o futuro está aí para isso. Mas jamais achar que a gente não avançou. Deixa eu chamar aqui da dupla, minha querida parceira aqui, a Marcinha. Já mandei o convite. Bem-vinda! Oi, Tudo bem, Tani. amor? Beijo para você, beijo para todo mundo. Que delícia. Obrigada pelo convite. Você Amei, amei, sabe, amei. Ó, gratidão aqui do fundo do amei. coração. Sabe, para cada pessoa que aceita o nosso convite, que doa aí 1 hora do seu tempo precioso, né? Principalmente de noite, aí no convívio com a família, a gente precisa pelo menos ficar grata, né? Tani, e eu sou imensamente grata a você, porque na verdade essa história do zumbido começou por sua causa, na verdade, né? Mas eu estava lembrando aqui, e você me falava assim, Marcinha, como é que foi que começou mesmo, tal? E eu lembrei de tanta coisa, a gente caminhou muito juntas, Então, vamos lá, muito. porque em dupla, você sabe que todo mundo trabalha melhor em dupla, né? E a gente vai hoje resgatar memórias afetivas, coisa gostosa. Quem não gosta de ter boas lembranças? Mas, acima de tudo, vamos contar para as pessoas, né? Tudo que você lembra, o que eu lembrar também, e a gente vai vendo na linha do tempo como as coisas foram mudando, né? Vamos cumprimentar aqui umas pessoas, porque hoje a gente está esperando não só os seus seguidores, os meus seguidores, mas a gente está esperando pessoas queridas aqui do coração, né? Nossos filhos postiços, porque se tem uma coisa que a gente faz bem também, né, Marcinha, é ser mãe, não é? Sem dúvida, Tani. E a E gente 4 mãos, a gente seis acabou. mãos. Quanto mais mãos ajudando, né, Tani? Ah, é uma delícia. Pois é, eu falo que cada uma de nós acabou tendo mais do que as 2 filhas que cada uma gerou da própria barriga, né? Acho que a gente, por um bom tempo, acabou tendo vários outros filhos e eles são aguardados aqui hoje com muito carinho também, né? Para que eles participem das nossas memórias. Ô, Marcinha, vamos começar falando então um pouquinho de como tudo começou. Eu pensei em resumir para as pessoas como começou para mim, né? E daí queria muito que você falasse para todo mundo como é que a coisa veio, né? Como é que veio a primeira onda aí de te aproximar do zumbido que depois fez essa continuidade.
Vou começar, então, só para a gente se situar aqui no mundo do zumbido, né? Quando eu pensei em ser otorrino, eu queria mais, a minha cabeça era sempre muito objetiva, muito de rapidez, e eu queria mais era ajudar as pessoas no tempo mais curto que eu podia, que era fazendo cirurgias. E eu rodei 3 anos da residência em otorrino, fazendo tudo. A gente lembra, na nossa época ali, a gente colocava naquele centro cirúrgico tanta cirurgia, né, que era eletiva, e a gente arrumava um plantão à meia-noite, a gente ia colocar cirurgia para ajudar nas filas, ali para diminuir as filas, né? Então, eu, de fato, operei muito. Mas tinha um negocinho falando comigo aqui e chamando a atenção de um outro jeito, que era o zumbido, porque ninguém gostava dele. E eu tenho um negócio, sempre tive, com as minorias, com os rejeitados, né, com os marginalizados, sempre tive isso dentro de mim. Então, chegou um momento que, apesar de gostar da objetividade das cirurgias, essa questão do zumbido e aparecendo nos nossos atendimentos de pronto-socorro no domingo à noite, quando só ia nariz quebrado no jogo do Corinthians, né? E no meu plantão ia zumbido também, ia aparecer no ambulatório, e a gente discutir com os médicos mais velhos, e ninguém tinha muita precisão do que fazer, e no fim, a gente como residente era sempre quem tinha que dar a notícia ruim para o paciente, né? Assim, olha, isso aqui não tem o que fazer, né? Olha, isso daqui não tem cura, e mandar para casa, gente, mandar para casa, né? Esse negócio foi fervendo dentro de mim, até que eu pedi autorização para o professor Ricardo na época, e na época era 1994, né? 28 anos atrás, para abrir o grupo de pesquisa em zumbido. E eu já era tão metida na época, tão metida, tão esperançosa, que chamava grupo, mas só tinha eu, né? Era tão aquela vontade de mover uma roda ali, que eu acho que a força do nome grupo de zumbido acabou fazendo um belo de um papel, né? E aí estava eu sozinha, dando conta dos pacientes com zumbido, um pouquinho de cada vez, totalmente partindo do empírico, porque a gente não sabia nada, de fato, a gente não sabia nada, né? Aí, eis que chega, tchanã, vamos lá, sua vez. Na verdade, Tani, o dia impactante de zumbido começou um pouquinho antes de eu chegar no seu ambulatório. A gente tinha, era na época da residência, eu estava no 2º ano da residência, e eu estava passando pelo grupo do nariz, não tinha nada a ver com o grupo do ouvido, onde tem o zumbido, né? E na época a gente não tinha, olha só que tristeza, a gente não tinha que passar por nenhum ambulatório de zumbido, não era obrigatório na formação do residente passar pelo ambulatório da Tani. E aí nós estávamos ali no grupo de nariz, tal, esperando a reunião, mas a reunião não aconteceu, né? Não aconteceu porque o nosso chefe do grupo de nariz tinha ido viajar e não estava rolando nada ali. Aí eu fui ver a Tani e falei, bom, já que não tem nada para fazer, vamos ver o que tem para fazer no ambulatório, né? Vamos ver o que está rolando. E estava lá rolando o ambulatório da Tani. E aí quando eu entrei, surpresa, porque eu vi a coisa maravilhosa que eu vou te contar, vou contar para vocês o que aconteceu. Algumas semanas antes desse dia que eu fui na Tani, a gente estava numa reunião do próprio grupo de nariz e entrou um paciente, mas um paciente extremamente chateado com zumbido. Ele estava com zumbido e não tinha nada a ver ali com aquela reunião do nariz, mas ele entrou ameaçando todo mundo, ele ameaçou todos os chefes, todos os professores, todos os residentes que estavam ali, inclusive um paciente que estava ali sentado sendo examinado. E ele dizia assim, gente, se vocês não fizerem nada por mim, eu não sei o que fazer, né? E aí todo mundo pergunta, mas qual é o seu problema? Eu estou com zumbido. E eu comecei esse zumbido depois que eu operei os ouvidos e ninguém faz nada por mim. Só que ele estava na reunião errada, na reunião do nariz. Então, o meu primeiro contato, Tani, não foi no seu ambulatório, mas foi com aquele paciente que me impactou demais. Ele estava confrontando todo mundo, ele
né, atravessou seguranças, atravessou todas as portas e invadiu uma reunião que seria privada para reclamar daquele sintoma que, no fim, a gente acabou se apaixonando. Daí, quando eu chego na Tani, 2 semanas depois, eu chego na Tani e ela está atendendo quem? Aquele. Justamente aquele paciente que entrou desesperado. E ela Que fez um teste. coincidência, Marcinha! Pois é, nada por acaso, né? A gente já acredita nisso. Aí ele estava ali sentadinho e ele chorava. Ele chorava porque a Tani tinha acabado de fazer um teste que nós fazíamos em ambiente hospitalar, não fazemos mais agora. Era um teste para saber se um determinado medicamento funcionaria ou não. E ele tinha feito o teste, o zumbido dele, sabe aquele que tinha incomodado tanto, tinha sumido, aboliu o zumbido. Olha as mãos da Tani. Eu olhei aqui e falei, gente, Calma, gente, calma. eu tenho que ir para esse ambulatório, eu tenho que estudar esse zumbido, porque, meu Deus, né? Ele Não, nos calma, senão ameaçou, vai parecer milagre. Calma, calma. mas assim, lógico que o zumbido dele voltou. Esse é um teste, né, que dura em torno de uns 15 minutos no máximo. O zumbido some, o remédio faz o efeito, mas depois volta, né? E não tem esse remédio por via oral e tal, mas na época a gente fazia por conta das pesquisas e tal. E aí eu resolvi ver o que estava acontecendo ali. Então ali foi meu day one, sabe? Que a gente Uhum. começou naquele dia e começou a frequentar o ambulatório e foram 25 anos de zumbido, né? De lá para cá. A Tani tem Pois 28, eu é, tenho 25. pois é, É. Marcinha, pois é. E você vê, né? Duas coisas impactantes com a mesma pessoa, né? Alguém querendo, né? Pensando em se matar, e depois um negócio tão envolvente assim, né? Mas assim, deixa só eu deixar um pouquinho mais claro o que você falou, porque como eu conheço o meio de campo, para mim ficou claríssimo, né? Mas para quem não conhece, é que a gente não gosta de falar de medicamentos nas lives porque a gente super conhece o risco da automedicação, tá? Mas naquela época, então 3 décadas atrás, a gente fazia um teste para pacientes com zumbido grave, né, grave, severo, com muita repercussão na qualidade de vida, que a gente injetava na veia um medicamento, tá? Então, era chamado teste da xilocaína. A gente não faz mais, e só por isso que eu vou colocar isso hoje, tá? Então, naquela época que a gente não sabia muita coisa, tinha essa possibilidade. E qual que é o lance da xilocaína, que é um anestésico, né? Era que a xilocaína pode diminuir a despolarização, né, os impulsos, as trocas iônicas de sódio e potássio na via auditiva e no cérebro. Por isso, né, ela poderia ser usada como uma diminuição como um anticonvulsivante, e dentro da semelhança que o zumbido tem com uma convulsão, né, porque convulsão é um disparo muito rápido de determinadas áreas do cérebro. E o zumbido é um disparo muito rápido da via auditiva, tá? Então, tem um pesquisador que há mais de 30 anos tinha levantado essa questão. Na época, a gente fazia por quê? Tudo que tem efeito pela veia, né? Tudo que é injetado na veia tem efeito rápido, porém, o efeito acaba logo, né? Você vê com qualquer anestesia, qualquer droga que se injeta, o efeito acaba. E por que a gente usava aquilo? Então, a Marcinha flagrou, né, o melhor dos efeitos que pode acontecer, que é o zumbido sumir. Tem 4 efeitos. O zumbido tinha, né? O zumbido sumir, ele melhorar parcialmente, mas não sumir, não acontecer nada e piorar, tá? E piorar. Então, lógico, tudo que injeta na veia pode ir para norte, pode ir para o sul. Então, a questão é que, na época, quando alguém melhorava parcialmente ou totalmente do zumbido, o efeito durava minutos, como a Marcinha já falou. Então, não serve para tratamento, não serve. Mas ele era para a gente um preditor, ele predizia para a gente quais pacientes poderiam ser bons candidatos para tomar por boca anticonvulsivante, que é um remédio chato para tomar por causa dos efeitos colaterais. Então, a gente usava o teste como um separador
de condutas, né? E eis que a Marcinha chega no primeiro dia, né? E dá essa sorte de ver um resultado maravilhoso. Quer dizer, eu acho que foi conspiração do universo para fisgar a Marcinha e falar assim, ó, vem aqui ver o que é possível. Vem aqui ser uma das primeiras a desconstruir a lavagem cerebral que a gente recebia de não tem nada para fazer, né? Não é isso, Marcinha? Isso, Tani, a gente foi arrumando jeito, sempre arrumando jeito, né? Em problemas de saúde, de hospital público mesmo, a chance de você não fazer exame em todo mundo, nós não tínhamos isso, né? A gente não tinha vaga para todo mundo, mas a gente se virava nos 30, a gente ia se Nossa virando e... Senhora! Por isso que quando eu Né? olho, eu ouço as pessoas falando, mas a medicina não avança. Aí dá vontade dela entrar na gente e olhar por 5 segundos o que a gente carrega aqui dentro, para a gente ver como teve muito, muito, muito avanço, né? Você lembra de algum caso aí que tenha te chamado a atenção de coisas que a gente não sabia na época e hoje a gente sabe? A gente... Eu lembro de um caso. Antes disso, Tani, a gente foi arrumando jeitos, né, de conversar com o paciente, ficar atento a quais pontos, e eu me recordo que a gente passou a perguntar qual é o tipo de zumbido que as pessoas tinham, Boa. né? A gente começou a perguntar porque isso fazia toda a diferença. Antes, a gente estava só preocupado em dizer, gente, o que eu vou usar para zumbido? E aí, o que tem? Né? Nos congressos perguntavam, e aí, o que tem para zumbido de novo? Aí a gente dizia, não é bem assim, né? Depende de quem a gente está avaliando, quais são as perguntas que são feitas, né? O quão personalizado a gente tem que ser em relação a cada paciente, tentar entender o paciente, né? Que é o que você estava falando, escutar. Então, a primeira coisa que eu aprendi a escutar. Vamos ver o que o paciente traz, né? Então vamos ver o que ele vai se queixar, quando o zumbido piora, quando melhora. Vamos ver os detalhes de cada zumbido, né? E eu tô lembrando aqui de um caso de uma senhora extremamente incomodada com o zumbido, mas ela era muito fechada, difícil de tirar a história dela. E eu lembro que ficamos vários retornos conversando com ela, mas escuta, como é que é seu zumbido? Quando que ele piora? Ah, não sei quando piora. Ah, quando melhora? Não sei também. A senhora dorme bem? Ah, não. Quer dizer, opa, para começar, ela já não dormia bem, a gente tinha que fazer ela dormir bem, né? Mas depois a gente foi descobrindo que ela tinha um filho extremamente necessitado de casos, né? E ela tinha que ficar acordada cuidando dele, porque senão ele ficava se batendo pela casa, ele ficava tentando abrir a porta e sair correndo, né? Ela já tinha auxílio de assistência social, mas não era o suficiente para ela. E ela não dormia. Só que a gente não descobria como é que era o zumbido dela, mas escuta, é chiado, é apito. Ela dizia, não sei, doutor, é um barulho que eu não aguento, aquilo fica me acordando, eu acordo quando eu vou tentar dormir, porque meu filho me deixa dormir um pouquinho, na hora que eu tô conseguindo dormir, eu sou acordada pelo barulho. Aí a gente perguntou, mas imita então esse barulho. Aí que ela disse, olha, é um barulho de corrente arrastando no chão. Olha que sofisticação É, de é, descrição. né? Então, quando a gente imagina corrente arrastando no chão, a gente imagina primeiro o que é mais comum: chiado, apito, cigarra, zunido. Mas corrente arrastando no chão é uma coisa diferente. Então, a gente acabou fazendo alguns links pela vida aí de zumbido com alguns profissionais e a gente pediu a avaliação dos colegas universitários lá do Instituto da Psiquiatria para avaliar essa paciente. E ela estava em profundo estado de depressão. Então, por isso ela escutava um som que não tinha nada a ver com o sistema auditivo dela, né? Mas que incomodava. Então, ela traduzia aquele som como sendo essa coisa específica, né? Não, Eu com não sei se você certeza, lembra mas desse assim, caso. você fez uma sessão Remember, né? Deixa eu só puxar. Quando a gente deixou, que eu já nem lembrava dessa parte, quando a gente deixou de achar o que todo mundo acha, que zumbido é tudo a mesma coisa. E a gente começou a tirar camadas, né?
uma atrás da outra e olhar a riqueza de detalhes. E você é uma médica mega detalhista, né? Então a gente começou a olhar para essas nuances. E o tipo é fundamental, né? É Sim. fundamental, porque eles podem ser comuns, como que você citou, chiados, apitos, cigarras, grilos, panela de pressão, chuva, mas eles podem ser pulsáteis, né? Então, coração que bate no ouvido, eles podem ser musculares, como se fosse um trrr, uma vibração, um papel amassando, alguma coisa assim rítmica, mas que não é o ritmo do coração, ou eles podem ter descrições diferentes, como a dessa paciente, como que a gente já viu tatu cavando buraco, e você tem que imaginar o que é um tatu cavando buraco, e quando eu não entendo pela descrição, eu peço para o paciente imitar com a boca. Imita o que é um tatu cavando buraco, né? Imita o que é uma corrente arrastando, imita o que é um sonrisal dissolvendo na água, né? Que são descrições diferentes. E como a gente teve a sorte de crescer dentro do Hospital das Clínicas, né? Que é o maior hospital aí da América Pública da América Latina e que é uma escola da vida. É uma escola da vida. E é um local onde a gente acabou entrando em contato com termos que a gente não imagina, né? Que a gente não vê dentro do consultório, né? Então, acho que foi uma riqueza enorme aí na nossa vida, né? E daí foi vindo aos pouquinhos, ao longo desses anos todos, foi vindo toda uma diferenciação do tipo de zumbido de cada pessoa, tanto que hoje a nossa anamnese é enorme, né? É enorme. E também foram vindo os nossos filhos postiços, né? Os nossos queridos aí, o Ítalo, a Adrianinha, a Tati, o Marcos, a Karina, a Leila, né? É filho que não acaba mais, que nós duas tivemos aí o prazer de acompanhar por muitos anos e de vê-los crescer, né? Então, uma equipe, a Rosa, né? A Rosa, uma equipe multidisciplinar que eu falo que acho que a gente era um grupo mega diferente dentro da otorrinolaringologia. Você não tem essa sensação? Eu tenho, Tani, mas parecia James Bond, né? Tentando procurar com cada detalhe, procurar, não, esse paciente vai para cá, esse vai para lá, e para, né, para cada paciente um tratamento diferente. Era muito Você bom sabe mesmo. que sabe o que eu lembrei aqui enquanto eu estava te ouvindo falar desse paciente da psiquiatria? Eu saí da faculdade com a ideia de que quem ouvia vozes era esquizofrênico, né? Então, é uma ideia muito simplista da psiquiatria, né? É por isso que eu estou fazendo o link. E daí, puxando para o zumbido, o que a gente começou a ver lá a uma certa altura no nosso grupo? Pessoas que, além de ouvirem um zumbido convencional, apito, chiado, etc., ouviam vozes ou ouviam um chamado do próprio nome, ouviam músicas, ou seja, ouviam um som complexo também, seja voz ou seja música, tá? E num primeiro momento foi chegando um caso e eu com aquela ideia piquititica, né? Nossa, tá ouvindo vozes, tá ouvindo música, né? Deve ser esquizofrenia, mas nunca combinou, porque esquizofrenia é uma psicose, né? E os pacientes com zumbido que ouviam vozes ou músicas, eles tinham muita noção, eles tinham muita crítica preservada, eles tinham muito juízo, né? Então foi alguma coisa não estava combinando, né? E no fim a gente descobriu toda essa parte, todo um submundo que tem por trás do zumbido, que é o vínculo com a alucinação auditiva, ou melhor falando, com a alucinose auditiva. Lembra dessa parte? Eu lembro, Tani. Eu lembro que os pacientes, a gente também comprou, né, cada caso desses diferentes, porque eles vinham com muita angústia, eles não podiam falar para a família que estavam escutando sons complexos, né? Então, os pacientes falavam, gente, se eu falar para minha filha, vão querer me, Isso. né, colocar um monte de remédio. Não é isso, eu sei exatamente o que está acontecendo, né? E isso foi, a gente foi guardando, a gente tinha um caderninho, a Tani tinha um caderninho amarelo e um vermelho. O amarelo era a agenda dela, e o vermelho era um caderninho onde a gente colocava os casos diferentes.
Então a gente ia anotando nome por nome. Aqueles casos que, né, mudavam o zumbido com a mastigação, com a musculatura, os casos que tinham essas músicas, às vezes uma poesia, uma voz. E a gente foi anotando e chegou a vários casos, né, Tani? O vermelho acabou ficando maior que o amarelo, né? Mas acho que Sim, tem sim, muito a ver com isso, que acho que a gente sempre ficou intrigada, né? A gente partiu do nada. A gente não sabia nada, né? Então tudo ia chamando a nossa atenção. Hoje a gente sabe um pouco mais do que nada, né, Marcinha? Um pouco mais do que nada. Então a gente acabou já se acostumando com as coisas estranhas da época, né? Hoje a gente sabe o quanto a alucinose musical, né, o quanto essas pessoas não têm esquizofrenia, elas têm o juízo perfeito, a crítica absolutamente preservada. Aliás, hoje, na minha cabeça, nenhum paciente com zumbido é louco. Nenhum. Na pior das hipóteses, ele não sabe se expressar ou a gente não tem conhecimento suficiente para entender o que ele expressa, né? Então, essa coisa de chamar todo mundo de louco, todo mundo que tem uma coisa, algo diferente de louco, nunca fez muito parte da nossa rotina, né? A gente sempre abraçou ali as diferenças que apareciam, mesmo que a gente não soubesse como tratar, não soubesse naquele dia o que estava acontecendo, mas a gente dava um jeitinho, fazia um grupo de estudo e ia atrás, né? E essa sim. questão especificamente da alucinose musical rendeu um artigo, né? Eu, você, a Rosa, a Cristiana Pereira como neuro, o Orestes como psiquiatra, a super equipe interdisciplinar, rendeu a tese de mestrado da Rosa Rodrigues e a tese de doutorado da Sávia, né? Outra filhota aí que deve estar aí junto com a gente, né? Ou seja, para cada negocinho que a gente tinha assim de diferente, que não estava entendendo, a gente mergulhava, né? E você sempre foi a minha parceira de mergulho, sempre. Não, Tani, uma coisa que a gente sempre, até hoje, né, a gente sempre diz, a gente não menospreza a queixa de ninguém, não menospreza, né? E também não menospreza mínima chance de melhora, nunca, Boa, boa. E né? isso vale um outro comentário muito rico, principalmente, de novo, como eu fiz na introdução aqui da live, puxando para aquelas pessoas que acham que, ó, ai, a medicina não avança na parte do zumbido. Quando é que a gente vai ter cura, né? Hoje a gente já tem uma publicação de cura. Isso não quer dizer que todo mundo se cura, mas também não quer dizer que não tem nada para fazer. Então, hoje, o resumo da ópera é: se você está aqui e essa é a estaca zero para você, esse é o começo, você só tem que ir para frente. Você não tem que ficar acreditando nem em profissionais, nem na internet, que ficam falando que não tem o que fazer, né? Principalmente na primeira consulta, que sempre foi uma dor nossa, né, Marcinha? De ver a gente trabalhando, se matando lá, de fazer as coisas pelos pacientes e vendo os colegas ainda falando assim, ah, zumbido, não tem o que fazer, né? Então, não tem que acreditar em quem sentencia você. Mas não tem que achar que a cura é a única coisa que vale a pena para você ser feliz. Tá? O importante é você sair daqui e andar para frente. Até onde você vai andar vai depender do seu profissional, da orientação, vai depender de você, paciente, do quanto você tá afim de fazer, seguir as recomendações, de fazer mudanças. É como se fosse, ao invés de querer a cura do zumbido, eu quero perder 10 quilos, tá? Vai depender de você. Você pode ter um ótimo médico nutricionista te orientando, mas se você ficar com preguiça, perder 2 e ficar com preguiça, você não vai para frente. Mas se você perder 2, não é mais a estaca zero. Então, pega esse negócio que todo mundo conhece, né? Um pouco de emagrecimento, transfere para zumbido, porque fica mais fácil entender qual é a nossa médicos que se importam, né? Marcinha e eu aqui, hoje, qual é a nossa luta? É fazer vocês saírem do rótulo que tem por
por trás do zumbido, que eu sei lá de onde veio esse negócio, eu sei lá, e por que que ele dura tantas gerações sem ter um pingo de sentido, mas fazer vocês saírem do rótulo, entenderem com lógica, ó, com cabeção, com coerência, que não dá para ser para todo mundo, não tem cura. Se até câncer tem cura. Há anos, até câncer tem cura. E eu sempre falo isso para quem não acredita. Quem que não conhece um caso de câncer que não se curou? Todo mundo conhece. Mas câncer é uma doença que continua tendo resultados ruins também. Ou seja, no câncer tem de tudo, é óbvio que no zumbido tem de tudo. É óbvio. Então, quanto mais pessoas, público, né, sofredores com zumbido, e quanto mais médicos entenderem que na área do zumbido também a gente pode ter todos os desfechos possíveis que existem nos outros problemas de saúde, a coisa está mais naturalizada. Sai desse, zumbido. Ih, ferrou. Não tem o que fazer, né? Que não tem um pingo de sentido isso. Aliás, nunca teve, né, Marcinha? Nunca teve, né? Você Não, lembra Tani, da primeira bandeira que a gente levantou? a bandeira do zumbido não tem cura e, né, a Era o nossa, a sinal de nossa proibido, né? imagem, isso, proibido dizer zumbido não tem cura. Justamente isso. Era isso. Foi a primeira imagem que a gente fez. Na época eu usei o vermelho mesmo, que nem placa de trânsito, porque eu nem tinha a cabeça do laranja, que nem a gente tem hoje, né? Mas a ideia era isso, era pegar o sinal de proibido, né? E falar assim, ó, zumbido não tem cura. Não, você vai ter que aprender a conviver com isso. Não, socorro, né? É questão de coerência. Então, a gente, acho que sempre raciocinou aí na frente, acho que a gente sempre fez essa roda, de alguma maneira, essa roda girar, né? E como as coisas foram aumentando, né, Tânia? Você lembra que no começo a gente não tinha espaço quase no ambulatório, aí depois que a gente começou a engrenar o ambulatório, ele já começou a fazer parte da formação dos residentes. E depois a gente não tinha espaço inicialmente nos congressos, então era uma salinha minúscula, num horário aquele último, sabe, que todo mundo vai embora. E hoje em dia lota tanto que muitas vezes não cabe todo mundo, né? Fica uma fila Pois enorme. é. E isso nos dá, Tânia, nos dá esperança, uma alegria imensa, né? De ver o Pois é. quanto as coisas mudaram. Tem que mudar É. mais, lógico, mas como, Sempre como tem que mudar, caminhamos, né? né? A minha terapeuta, que eu amo de paixão, falava assim que a única coisa permanente da vida é a impermanência. A gente está sempre mudando, Sim, sempre, sempre mudando, né? E você levantou o negócio de congresso, né? O tema zumbido era rejeitado na otorrinolaringologia, né? E nós éramos rejeitadas, né? Por tabela, nós duas, né? E os nossos colegas, a gente passou por rejeição, né? Até que a coisa foi mostrando o outro lado. Nada como tempo. Eu falo, nada como tempo, esforço e fé para a gente provar um ponto, né? Porque hoje, sabendo que 22% dos paulistanos têm zumbido, né? Na pesquisa da Giane e da Roseli, de dezembro sim. de 2015, tá? 22%, se a gente extrapolar isso, é uma a cada 5 pessoas. Aí vem a tese da Cláudia Coelho, né? Que também foi nossa filha postiça, né? Lá no Rio Grande do Sul, com 506 crianças de 5 a 12 anos, mostrando que 37% das crianças têm zumbido. E isso usando critério de rigor. Porque ela e a fono, Sandra, foram nas escolas públicas e privadas lá de Lajeado e entrevistaram as crianças, né? Então, desde 5 anos até 12,
E para elas acharem que, para elas considerarem que uma criança tinha zumbido, a criança tinha que ser capaz de responder a pergunta: você ouve um barulho no seu ouvido ou na sua cabeça quando você está em silêncio? Qual é esse tipo? Qual é o tipo de som e aonde exatamente ele se localiza? É com 3 respostas da criança que a gente considerava, sim, de fato ela tem zumbido. Porque criança tende a agradar quem está perguntando, o entrevistador. Então a gente se cercou desses cuidados. Então, 37% de crianças, e cadê elas nos nossos consultórios, que não aparecem, né? Aí veio a nossa pesquisa no Santa Cruz, de 2000, a tese da Cláudia foi 2007, a nossa pesquisa do Santa Cruz foi 2011 e 2012, né? 54,7% dos adolescentes de 11 a 17 anos com zumbido. Cadê esse povo no nosso consultório? Não tá, né? Então, hoje a gente sabe que esses 22% de paulistanos com zumbido estão direcionados para pesquisa com adultos, né? Que criança e adolescente em geral não faz parte dessa, acaba não fazendo parte dessas estatísticas de perguntar na rua, mas em pesquisas focadas, então é muita gente. Então, hoje a gente sabe que criança e adolescente não tem a referência de que zumbido é um problema. E provavelmente, por isso, eles acham que é normal. Marcinha, você deve ter ouvido várias pessoas falando com você, adultas, falando assim: gente, eu sempre dormi com a televisão ligada, ou eu sempre dormi com não sei o quê, ou eu sempre tive isso, sempre achei que era normal. Não tinha? Sim, sim. E tudo depende da referência mesmo, né, Tânia? É que nem dor. Né? A experiência que você tem anterior à dor, a criançada às vezes, né, não, nem percebe direito o que é dor, então talvez nem perceba o que é zumbido, né, o que é aquele barulho. E bem lembrado, esses 2 trabalhos, Tânia, a gente sabe que a população idosa ou a população acima, né, de 60, 70 anos tem a tendência de ter muito mais zumbido do que a população com menos risco de perda auditiva. Porém, esses 2 trabalhos mostraram que as crianças referiram numa taxa até maior do que os próprios, né, Com certeza. pacientes com 60, 70 anos, né? Com certeza, e por isso é mega digno de nota. E uma outra retrospectiva que a gente pode fazer juntas, com certeza, é o quanto o grupo de zumbido lá no começo tinha uma faixa etária de pessoas que procuravam ajuda de meia idade para cima. E Sim. vou falar por mim agora. Eu sei lá quando é que a coisa foi mudando gradativamente, a gente foi atendendo gente mais jovem, até que numa mesma quinta-feira, a gente atendeu um menino de 5 anos e um de 11. E foi naquela quinta-feira que eu falei: gente, tá acontecendo alguma coisa. Naquele dia caiu a ficha e daí a ideia da tese de doutorado da Cláudia, né? Enfim, então são coisas que foram acontecendo tão aos pouquinhos para a gente que está aí, né, há quase 3 décadas nessa estrada, que hoje a gente olha e fala: meu Deus, mudou muita coisa, mudou muita coisa, né? Essa coisa do Congresso, né, que a gente foi rejeitada e hoje não é mais, hoje a gente é mega convidada, não é, Marcinha? Nós todos, graças a Deus, né, do grupo, acho que muita gente do grupo se destacou por aí, né? Eu lembro que teve um congresso em Campos do Jordão que foi num ano de Olimpíadas, né? E a minha mesa era eu estava coordenando, era a Renata Marcondes, que é outra filhota nossa, né? Você não estava nessa. Era eu, a Renata, a Sandra, a Tati e tinha mais alguém. Eu sei que eu peguei o símbolo das Olimpíadas e botei uma roda para cada um, né? Para apresentar todo mundo, né? Gente, foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. Era uma sala de vidro e daí a gente ficava dentro da sala e pelo vidro a gente conseguia ver as pessoas passando no corredor, né? Aí foi entrando gente, foi entrando gente, foi entrando gente, as cadeiras todas ocupadas, gente sentada, gente em pé lá no fundo.
E daí, pelo vidro, gente assistindo os slides pelo vidro. Eu não tive dúvida, gente. Eu chamei os palestrantes que estavam ocupando a primeira fileira, né, sentados na primeira fileira de cadeiras. Eu falei, gente, vamos aqui para a mesa, né? Botei todo mundo sentado na mesa, liberei as 5 cadeiras ali, as 4 cadeiras, né? Porque eu estava falando, subi na mesa, dei a minha aula em cima, de pé, em cima da mesa, e todos os outros sentados na mesa para a gente liberar espaço. Então, é a glória você chegar num momento assim, ainda mais já tendo sido, né, rejeitada. É Sim. a glória. Eu falo, olha, Zumbido tá com tudo. A gente precisa levar todo esse conhecimento que a gente acabou adquirindo a duras penas, né, para as pessoas, porque quem é novato na história acha que tudo, né, tá aí fácil. E nós é que sabemos como que cada uma das coisas foi conquistada, né? E naqueles anos, né, nesse depois, eu lembro que a gente levou para o congresso, Tani, se eu não me engano, 7, 8 trabalhos. E o primeiro, segundo e terceiro lugares foram nossos, né? Foram todos de Zumbido. Então, é isso aí, trabalhamos. É isso aí. É isso aí. Foi na época do Márcio Pio. Ainda lembrei do Márcio Pio, porque um dos... vamos lá. Sessão Remember. Lembra da Vanúzia? Que foi esse trabalho que a gente estava com ele, né? Nós duas com ele. A Vanúzia era uma paciente que tinha operado, surda total, que tinha feito implante coclear, teoricamente para ficar ótima, e ela teve um efeito colateral dos mais raros, que era um zumbido que aparecia quando ela mexia os olhos para cima ou para baixo. Ela só não tinha o zumbido olhando em linha reta, assim, do jeito que eu estou fazendo agora. Olhar para lá ou para cá, para cima e para baixo. Então, era um zumbido evocado pelo olhar. Olha o tamanho da plasticidade, né, que a via auditiva teve que fazer com a via visual para um zumbido se manifestar modulado pelo olhar. Lembrei também de um paciente, lembra do Ricardo Tadeu? Que era um paciente que nós duas vimos com a Karina, né? Que ele tinha uma região do rosto, se não me engano é assim, a região da linha da orelha para trás, aonde ele tocava, piorava o zumbido. Não, do lado esquerdo, era do lado esquerdo dele, né? E da linha da orelha para frente, aonde ele tocava, melhorava o zumbido, né? Então, um caso mega diferente de modulação, para pior e para melhor, separadas, né, por uma linha de inervação que a gente levou também para congresso nacional e internacional, né? Então a gente foi aprendendo muito, né? Hoje a gente sabe da alucinose auditiva, a gente sabe desses casos de descrição diferente, a gente sabe do zumbido somatosensorial que a gente não tinha noção, a gente sabe do teste da xilocaína e a correspondência com os anticonvulsivantes, né? A gente sabe do zumbido em crianças, do zumbido em adolescentes, que pode ser tão ou mais comum do que os famosos zumbidos da terceira idade. Quer dizer, foi muita coisa que foi aparecendo. Você lembra de mais alguma coisa aí? Do Ricardo, eu lembro que ele foi um dos primeiros casos que a gente começou a notar, né, essa variação de conexões que o sistema auditivo tem com outros sistemas, né? E ele era físico, Tani. Então eu lembro que ele trazia detalhes sobre o zumbido dele. Então eu brincava com a Tani, a gente não tinha ainda a acufenometria, mas ele é que fazia, né, ali no laboratório dele, ele trabalhava tal, e ele conseguia medir com os aparelhos dele que o zumbido tinha, sei lá, 10.200 e tantos, né, com tanto de decibéis e tal. Né? Foi um dos primeiros casos, a Karina entrou muito aqui, rico mesmo. Com certeza, a Karina entrou aqui, né, e tá lembrando do Ricardo, né, que a gente publicou, a gente levou para congresso, né, e ela tá lembrando de um paciente que modulava o zumbido ao apagar e acender a luz, né, outra estimulação visual. E eu lembrei de um paciente jovem, esse eu não lembro o nome, mas lembro dele, que teve um zumbido típico de trauma acústico, quer dizer, entrou na festa sem zumbido, saiu da festa com zumbido, recuperou a perda auditiva, né, normalizou a audiometria
e ficou com zumbido. E quando que ele tinha uma piora do zumbido, então zumbido constante, que piorava quando ele fazia abdominal. Então a queixa dele era o abdominal, né? E eu lembro de um que a gente viu com a Karina também, que era um paciente de cadeira de rodas, já era mais idoso, de cadeira de rodas, não lembro se era um pós-meningite, mas que tinha modulação na perna, né? Com toque na perna. Puta, acabei de lembrar. Marcinha, vou ficar até meia-noite fazendo sessão Remember com você. Você lembra da Martinha, a secretária, ex-secretária lá do HC? Sim. Você lembra que ela tinha uma super de uma rinite alérgica? Uma super de uma rinite, que de vez em quando tinha coceira na canela direita. E quando ela ia coçar a canela, o que acontecia? Ela tinha um zumbido. Só nessa situação. Gente, é muito diferente, é muito heterogêneo, é muito individual o jeito que a plasticidade neuronal funciona, né? Porque, olha, falando da perna do paciente que puxou por causa da luz que a Karina falou ali, a gente está chegando num caso, um zumbido evocado por um ato de coçar a perna direita, que já era diferente numa crise de rinite alérgica. Você não espera que a perna coce, né? Mas, enfim, isso tudo a gente está puxando aqui para mostrar para vocês a individualidade linda, maravilhosa, misteriosa do zumbido em cada pessoa. E se a gente entender essa individualidade, essa heterogeneidade, vai ficar tão facinho entender e aceitar que não dá para ter um único caminho para todo mundo com os zumbidos. Não dá, não tem um pingo de lógica. E a gente aqui é da lógica, né? Então, quando as pessoas novatas têm zumbido e falam, doutora, estou desesperada, o que eu faço? Né? E nas redes sociais, o que eu faço? E no meio da live, o que eu faço? Ué, a gente precisa que cada pessoa que sofre, desesperada ou controlada, procure o seu profissional de confiança para vasculhar, para fazer isso que a gente está contando aqui para vocês. É olhar nas profundezas de cada zumbido para decidir o que fazer. Né, Marcinha? Se a gente colocar todo mundo no mesmo cesto, não vai ter um remédio, uma solução mágica, não dá. É individualizar e seguir cada detalhezinho, sabe? Cada detalhe. E Tani, é o que você falou no começo, né? Se a gente tivesse ignorado todas essas queixas, tivesse achado, poxa, isso é besteira, deixa pra lá, não, isso é da sua cabeça, talvez a gente não tenha chegado onde a gente chegou. Com né? certeza. Porque foram essas diferenças que foram nos mostrando os caminhos. Olha, para esse tipo de paciente tal coisa funciona, para aquele tipo já não vai funcionar, vamos agir de outra forma. E o que é fundamental é que assim, todo mundo precisa lembrar o quanto o sistema auditivo é importante no nosso modo de vida, no nosso bem-estar. Né? O quanto ele não participa da nossa saúde, né? dessa coisa do estar bem, do estar saudável, porque estar saudável não é não ter doença. Né? Com estar certeza. saudável é o biopsicossocial e espiritual. A gente precisa colocar isso. Marcinha, você não vai acreditar quem está aqui na live. Eu não estou acreditando. A Martinha... Ela escreveu minhas lindas, queridona! Não acredito que eu falei de você e você tá aí, lindona! Esse caso mega diferente aí de zumbido quando coçava a perna. Que fofa! Muito legal ter você aqui, viu? Hoje a gente tá na sessão Remember, meu coração tá a mil, porque eu tenho ótimas lembranças dos 16 anos que eu passei ali coordenando o grupo de zumbido, que hoje está muito bem coordenado aí na mão da Giane, né? Então, muito bacana, né? Acho que tudo tem a sua fase, a gente teve a honra
de inaugurar o grupo de zumbido lá no HC e fazer um período que, nossa, são muitas recordações gostosas, não são? Muitas. Ô, Marcinha, conta aqui para todo mundo que está nos assistindo aqui. Você é tímida? Um pouco. Por que eu estou perguntando isso, gente? Por que eu estou perguntando isso? Caso vocês estejam aí se perguntando, gente, se ela é sua dupla há quase 30 anos, cadê ela no Instagram? Ela não é do Instagram, gente. Ela não é do Instagram. Eu tive que usar recursos. Recursos para trazer essa mulher preciosa para a live, porque aí dentro dela tem muito conhecimento, tem muito atendimento humanizado. Esses olhinhos pequenininhos aí, puxadinhos, enxergam coisa pra caramba. Esses ouvidos escutam coisa pra caramba. E o coração dela é enorme. Mas essa preciosidade aí fica escondidinha no cantinho dela. Ela não gosta de um palco, não. Ela gosta dos bastidores, viu? Então, aproveitem que ela tá aqui hoje no palco com a gente. Tudo isso que você falou, eu aprendi com você. Menos a parte Instagram. Né? Mas você vai aprender comigo eu também. Eu chego lá. Tô debutando, vamos indo. Você vai aprender, com certeza, né? Aí, ó, a Karina tá falando, ó, ama a Marcinha, etc. Eu acho que... Ai, quem tá falando aqui? Que live maravilhosa, doutora Tani, doutora Márcia, parabéns, sensacionais, como sempre. É isso aí. Eu acho que a gente tem muita história para contar. Porque no Médicos que se Importam, a ideia não é conhecimento só, né? É atendimento humanizado. São os profissionais que remam contra a maré todo santo dia e gostam de fazer isso, porque gostam de um desafio. Escolhem fazer o que a maioria não faz, porque tem alguma coisa de diferente, né? E a Marcinha, como teve aí a oportunidade de contar para todos vocês e me fazer relembrar desse começo gostoso, né? O quanto um desafio, o quanto uma dor, nossa, serve para fazer a roda girar, serve para fazer alguma transformação, né? Que eu acho que eu também aprendi com a minha terapeuta linda, que eu amo de paixão, né? Que angústia é um sentimento ruim, né? Lógico, quando a gente fica angustiado de ter que fazer alguma coisa, não sabe o que fazer, etc. Mas é muito bom, porque angústia é motor propulsor para botar você para um patamar acima, né? E eu acho que o que eu tive de angústia antes de começar a trabalhar com paciente com zumbido, serviu, na verdade, para eu ver que alguém precisava fazer isso, porque ninguém olhava essa minoria rejeitada, que na verdade é enorme, né? Não tem nem sentido a gente falar de minoria quando a gente vê taxas enormes de zumbido, mas assim, sempre, a minha angústia sempre foi essa, gente, como que a gente novato vai dar notícia para o paciente que não tem o que fazer? Porque a gente vai discutir com os médicos mais experientes e o que vem de cima para baixo não tem o que fazer. Como assim? Né? E a Marcinha, com a dor de presenciar um paciente prestes a fazer uma besteira, foi levada, né? E ainda bem que você falou da ONU, né? Da descrição da saúde integral e falou do lado espiritual também, porque acho que a última confidência que eu vou fazer aqui para vocês por causa do horário, né? Quando eu me sentia, a gente já tinha o grupo de zumbido, né? Eu me sentia, assim, estava no auge de me sentir diferente. Sabe quando você olha e você quase não vê? Bom, você se acha solitária no mundo das pessoas, né? Numa viagem que a gente foi para um congresso, lembra, Marcinha? Eu peguei você para Cristo, abri o coração. Curitiba. Em Curitiba, exatamente. Peguei você para Cristo e abri o coração e falei
do quanto, para mim, era muito importante conduzir a medicina e o zumbido, né? Dentro da espiritualidade, que eu já tinha enxergado um negócio lá na frente. E eu morrendo de medo, vou confessar aqui, morrendo de medo, eu falei, gente, eu vou falar para a Marcinha e o que ela vai pensar de mim? E a Marcinha, com essa carinha de sempre, que não sai da vibe de harmonia, eu toda intensa aqui, ela toda pacata, toda equilibrada, ela falou assim, eu também concordo. E pronto! Gente, aquele dia, Marcinha, foi como um abraço terapêutico. Para mim, que né, eu estava acostumada a ver só as pessoas contra as minhas ideias. E juro, aquele dia você me abraçou com as palavras, né? E me deu uma força que você não sabe. Porque foi a partir disso que eu comecei a me posicionar. Mesmo enfrentando resistência dentro de casa. Lembra? Dentro Sim. da minha casa tinha resistência. Dentro do meu grupo tinha resistência. Dentro da chefia tinha resistência. Mas, aos poucos, o santo do tempo foi ajudando a gente com essa persistência, né? E com esse coração de quem só quer ajudar, né? A gente só quer, como formiguinha, passar. Deixa os outros brigando um com o outro. A gente só quer o nosso caminho. A gente só quer ir para frente. E quem quiser, que venha com a gente. Não é assim, Marcinha? Acabou virando assim, né? Sim. Sim. Se quiser, E a vem. gente... E um coraçãozinho, né, Tânia? Que eu lembro das nossas orientações para os pacientes lá no Zumbido. Os chefes falavam, gente, mas por que vocês tanto demoram nesse ambulatório, né? Né? E a gente ficava horas orientando, porque a gente via que aquilo era importante. Ora, o paciente não tinha chance de fazer uma ressonância na semana que vem, porque o hospital público é assim, né? E ele estava agoniado. Ok, pelo menos uma palavra de carinho, de conforto, de aconchego ele tinha que levar. E com embasamento científico. Né? Então, uma vez que você consegue, por A mais B, explicar para alguém que está sofrendo, que aquilo vale a pena, né, que por outro caminho não adianta, mas a gente vai tentar e vamos conseguir, faz toda a diferença. Né? Porque a gente já teve desse lado também, né, Tani? Tem gente que acha que a gente não tem zumbido, eu tive zumbido. Conta aí, vai, resume o seu, eu também. Gravidez, segundo trimestre, eu estava no 4º mês, entrando no 4º mês, começa um zumbido pulsátil. Aí eu falei, poxa, mas justo, eu já dava aula né, a seu pedido, eu dava aula sobre zumbido pulsátil, aquele zumbido com barulhinho de batida do coração. Eu falei, meu Deus, e agora? E se não passar depois, né, que minha filha nascer, como é que vai ficar? Aí, isso aconteceu por conta do volume de líquido, né, que a gente acaba retendo, o sangue acaba ficando mais diluído, então a gente acaba sentindo mais a pulsação e acaba repercutindo no ouvido. Assim era para mim. Aí eu procurei uma fisioterapeuta linda que fez uma drenagem linfática e me deixou zerada. Olha Zerada. só, hein? Olha só. Eu estaria Então, pensando aqui, estava raciocinando, né, no quarto mês de gravidez, já estava pensando com a anemia típica do segundo trimestre de gravidez, que é uma causa, né, também de zumbido pulsátil, né? E eu estava retendo líquido, Tani. E aí eu fui, a gravidez inteira não ganhei mais peso nenhum e ficou tranquilo. Muito Ainda bom. E olha só, gente, a gente vai puxando cada coisa, né? Lembra de uma paciente que tinha um zumbido pulsátil por causa de um mioma e chegou para a gente a primeira vez sem nenhum exame, e daí a gente foi pedir tudo, né? Audiometria, exame de sangue, com aquela fila insuportável, né? Do HC, de demorar tudo. Ela voltou depois de uns 5 meses, né? Para trazer os exames, então não fez nada, né? Até lá.
E daí o zumbido pulsátil dela tinha operado, porque nesse longuíssimo tempo entre a primeira e a segunda consulta, ela tinha operado o mioma, né? Tinha passado de uma hemoglobina de 8,5, 8,9, né? Era menos que 9, para 11 e pouco, e o zumbido pulsátil sumiu, né? Você falou da gestação, eu lembrei aqui da anemia, né? Enfim, é muita coisa bacana que a gente teve a oportunidade de ver, né? E que venham muitas outras, né, Marcinha? Sim, sim. É isso aí. Cada caso é um desafio e uma motivação, né, Tani, para a gente continuar estudando, procurando caminhos novos, juntando mais gente. E eu acho que como a gente tem esse perfil, né, de gostar de desafio, de procurar caminhos novos, né, de inventar moda, né, porque a gente não é do tipo que fala assim, a pesquisa não tem pesquisa que comprove isso, né? A gente é do tipo que faz para gerar pesquisa, né? Porque se eu só falo, não tem respaldo na ciência, eu fico de mãos atadas, né? Então que sempre venham muitas oportunidades de nós duas juntas criarmos coisas novas para os pacientes. Porque na pior das hipóteses, o que a gente cria não vai dar certo. E qualquer coisa diferente disso já não é mais a pior das hipóteses, né? Sim, sim. Cada dia um degrau e cada dia um desafio novo. Não vai ficar pensando no pico do Everest, né? É isso aí. Sim, pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa minha parceirona aí, a doutora Márcia. Vão lá no Instagram dela, segue ela, viu? Segue ela, que quem sabe vocês me ajudam a fazer da Marcinha aí mais empolgada no Instagram. Porque ela tem muito conhecimento para passar, né? E por isso, Marcinha, ó, de coração, minha gratidão enorme por você ter aceitado aí sair do seu cantinho, da sua zona de conforto aí e vir aqui dividir o palco com a gente, porque, ó, por mim, você tava no palco todo dia, você sabe. Tá bom? Tô aprendendo, Tani, eu tenho uma boa professora, então tô aprendendo, chego lá. Então tá bom, querida, ó, Obrigada abraço, de coração. um beijo, viu? Para você e para todo mundo que acompanhou a gente até agora, tá? A ideia do Médicos que se Importam é sempre mostrar que no meio de notícias ruins que vocês ouvirem em redes sociais, qualquer coisa da internet ou nos consultórios médicos, sempre tem outro lado. E a gente aqui gosta muito de mostrar o outro lado. Aquele que fica escondidinho da visão da maioria. Tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.